Olá, egrégora de Capricórnio. Vamos ver as energias para estes próximos 7 dias, a partir de hoje. Vamos lá, Capricórnio. Vamos ver o que o cosmo lhes reserva. Com as bênçãos do cosmos, peço a orientação da Grande Loja Branca, da Fraternidade Branca, Mestre El Moriacan. Esclareça-nos as energias de Capricórnio para esses próximos 7 dias. O que o cosmo reserva para Capricórnio? Então, Capricórnio, como está a sua impulsividade, cara? Como estão os seus instintos? Tem conseguido se controlar? Pensar antes de agir e pensar com racionalidade, né? Pensar no todo e não apenas nas partes. O cosmo é um todo, né? Um grande mecanismo. Tem por exemplo, assim, existe, né, uma ilusão, né, que é causada pela falta de conhecimento, né? Informações fragmentadas, né, que foram passadas e associada a outras informações, né, e isso gera uma grande confusão, mas aos poucos, né, estamos conseguindo trazer esclarecimentos sobre todas as questões, né? Por exemplo, as pessoas demonizam, né, o arcanjo Lúcifer. Lúcifer nunca deixou de ser arcanjo. E Lúcifer também não é o nome do ocupante do posto, né? Lúcifer é um cargo, né? Arcanjo Lúcifer é um cargo. Assim como o prefeito de uma cidade é o cargo, né? Um vereador é um cargo, né? Um deputado estadual é um cargo, né? O ocupante do cargo tem o seu nome peculiar, né? Então, há muito tempo atrás, Arcanjo Lúcifer e Arcanjo Miguel empreenderam uma guerra contra um determinado deus. E aí que se originou a história de que Lúcifer se rebelou contra Deus, né? Mas as informações fragmentadas não dizem, né, o que realmente aconteceu, né? Qual Deus, né, Arcanjo Lúcifer se guerreou contra, né? E quais as razões disso, né? E aí, por isso que vem essa história, né? Que ele é um anjo caído, que ele se rebelou contra Deus. Só que Arcanjo Miguel estava junto com Lúcifer, né, nessa guerra. Os dois guerrearam juntos, lado a lado, né, contra um deus, né? E aí, se você estuda, né, vai atrás das informações e não atrás de mitos, né? Aí você vai entender o porquê o islamismo, né, o islamismo compete contra o judaísmo, né? O islamismo foi feito, ele foi revelado, né, ele foi assim passado à humanidade pelo arcanjo Miguel, tá? O judaísmo não vem de nenhum arcanjo, ele vem de um deus, né? Já o islamismo ele vem do arcanjo Miguel, tá? Se você saber quem é esse deus, né, que perdeu a batalha, né, e as razões disso, aí você vai conseguir entender o porquê que pessoas tão boas, pessoas de uma mesma família, são eternos rivais, entende? Tem muita história aí, o Capricórnio, que você não conhece, né? E aí entra a história das famílias, né? Por que as famílias têm lá as suas diferenças, né? Por que uma determinada pessoa quer ser mais do que os outros, né? Ou se acha, né,
privilegiado, mais importante, mais esperto, mais sagaz do que os outros membros da mesma família, né? E aí se tornam rivais, né? Tem essa história, né? Tem que estudar o passado para poder entender isso, né? Então, Capricórnio, quais as suas energias para o próximo 7 dias? Mestre Moriá. Moriá, para quem não sabe, uma das encarnações de Moriá foi Moshe Avino, né, o profeta Moisés. Tá? Vamos lá, o que o Cosmo reserva? Tem 7 cartas e uma energia principal. Olha, pessoas, eu não sou de muito dogmatismo, tá? Para minha religião, seja ela qual for, ela cumpre um papel, mas é um papel limitado, né? E o conhecimento, o poder, a divindade vai muito além de qualquer religião que seja, entendeu? Então eu não tenho compromisso com religiões, né? Eu não sou contra e também não sou a favor de religião alguma, né? Principalmente nessa época que nós estamos vivendo, essa transição planetária, que há uma maior liberdade, né? Onde as pessoas encarnadas e também desencarnadas na quarta dimensão estão tendo uma abertura maior, né, para terem uma autonomia maior de sua existência, né? Então, para isso é necessário o conhecimento, né? Os antigos os antigos gnósticos, por exemplo, que era a eterna briga de Shaul Rachalia, né, o que vocês chamam de apóstolo Paulo, toda aquela marra que ele tinha ali escrevendo o Novo Testamento, as cartas dele no Novo Testamento, era uma luta contra os gnósticos, né? Os gnósticos eram místicos, né, de mente aberta, né? Místicos que não tinham compromissos religiosos, eles investigavam a divindade, né? E tentavam se conectar com o todo, né? Entrar em harmonia com o todo. Já, né, o Rachalia, ele era dogmático, né? Para ele era só aquilo que ele acreditava e qualquer um que acreditasse diferente dele estava errado, né? O pessoal que ele combatia ali, né? Eles não é que eles acreditavam, né? Eles denominavam, né, um deus superior, né? Assim como os egípcios, né, acreditavam em Atom, o sol central no centro do multiverso, cuja este sol que nós vemos é uma representação de Atom, né? Já os gnósticos, eles denominavam Barbelo, né, o deus Barbelo, né? É uma figura pouco conhecida, né, entre quem não estuda, né? Bom, você precisa ir para o misticismo, né, para poder entender essa história de Barbelo, né? É apenas um outro nome, né, para o Sol central. Tá. Energia principal, energia da Imperatriz, né? É uma energia de materialização, né, de manifestação, de poder material, né, de domínio, poder, né, aquisição de bens, né? Mas a Imperatriz, ela fala muito mais de novos projetos. Ela é uma mulher grávida, né? Ela traz uma gestação, né? Uma gestação, ela pode ser, sim, uma criança, né? Dependendo de quais circunstâncias você está, né? Então, você pode falar de gravidez, sim. Mas ela fala de novos inícios, né? A ideia principal que ela traz são novos inícios, né? E tudo ligado à atividade terra, né? Que ela traz o elemento terra, né? O martelo nas mãos. E traz também o escudo da águia de 2 cabeças, né? Essa águia de 2 cabeças, ela simboliza um grau de evolução, de estudos, né? E ali tem os critérios desse grau, né? O que se estuda ali dentro. Que na verdade não é bem
um grau, né? São vários graus que fazem parte, né, simbolizados por essa águia de duas cabeças, que fala assim sobre opostos, né, sobre harmonia, né, entre os opostos, né, sobre ideias, né, diferentes, porém semelhantes, né, ideias que fazem parte de um mesmo contexto, né. Então, assim, é bom você dar uma olhada nisso, né. As colunas, né, trazem a nomenclatura J, B e J, né. Boaz, né, o pai do Melech David, do rei David, e Jaquim, né, um dos reis, né. Então, a tradução disso é Deus fez a força, tá? Agora, como você interpreta Deus fez a força, vai te dizer muito sobre a sua personalidade, sobre o momento que você está vivendo, né? Deus fez a força, Deus fez a potência força, e você é semelhante a Deus, você pode usar essa potência, né? Esse poder chamado força, ou você interpreta dizendo Deus fez a força, Deus fez forçando para realizar, entendeu? Que é uma outra forma de interpretar isso. Então, assim, significa resistência, né? Deus enfrentou resistência para fazer, né? Ou Deus não fez tudo o que queria, né? Assim, aquela ideia de que existem rivalidade contra Deus, né? Aí depende de qual Deus você acredita, entendeu? A gente volta na história do início, né? Qual Deus? Contra qual Deus o arcanjo Lúcifer e o arcanjo Miguel guerrearam, entendeu? Tem muita coisa aí, sabe? A história é muito longa, entendeu? Não dá pra contar em uma simples tiragem, né? Mas a Imperatriz, ela fala sobre novos inícios, né? De projetos, né? Ideias, negócios, crianças também, né? Fala sobre gravidez, depende do contexto que você está vivendo. Porque cada pessoa vive um contexto peculiar, né? Embora a energia, né, seja a mesma para todos, né? Ela se materializa em contextos semelhantes, porém muito diferentes, né? Semelhante é somente a energia, os contextos, né, são peculiares à vida de cada ser, né? E aí existe uma grande diferença, né? E o interessante, o Capricórnio, né? Essa águia de duas cabeças, ela fala de um mesmo contexto com ideias diferentes, né? Lembra que eu te falei disso, né? Ideias semelhantes, diferentes, porém dentro de um mesmo contexto, né? E essa tiragem traz a carta da morte, né? Então, assim, ó, algo está sendo encerrado nestes 7 dias, tá? Existe uma energia de término aqui, tá? Que não é a morte física, né? Não é o desencarne, porque precisava de outra carta para complementar, né? Para indicar que é a morte física, né? Tem outra carta aqui que mostra isso, tá? Então, assim, é uma ideia, um contexto, um trabalho, um projeto, um romance, alguma coisa que é importante para você está terminando, sabe? Está sendo encerrado, cortado, sabe? Se você se vai te fazer falta ou não, ou se vai ficar aliviado por isso terminar, depende do contexto que você está vivendo, porque vem outras ideias para você, sabe? A gravidez da Imperatriz, ela traz outros projetos, né? Outros inícios, né? Um outro início, né? Então, assim, e o rei, né? Traz o rei de copas, né? O rei, ele tem um domínio, né? Traz o rei de copas e também a rainha de copas, né? Então, assim, o casal real. Isso significa equilíbrio, né? Domínio emocional, né? Tanto o equilíbrio, né? Porque a energia masculina e a energia feminina estão no mesmo contexto, né? A águia de duas cabeças, né? A energia masculina e a energia feminina estão no mesmo contexto, né? Então significa assim, que isso é em você, não é fora, tá? Porém, por você estar vibrando essa energia, né, você vai conviver com energias semelhantes a essa, né?
Você atrai a vibração que você emana, né? A mesma frequência vibratória que você emana, você atrai, né? Outra que está no mesmo padrão vibratório. Então, sim, você vai se deparar com essas figuras, né? Porém, isso é em você, né? O masculino e o feminino é em você. Tá? Então, assim, pode estar falando aqui de uma pessoa que vive em solitude ou solidão, né? Porque ela está equilibrada. Se ela está equilibrada em si, não precisa de buscar fora, né? Está bem em si. O rei, tanto o rei quanto a rainha, eles têm eloquência, né? Eles têm um domínio, né? O rei ele tem um domínio, tem um poder, assim como a imperatriz, né? A rainha também, né? Mas o poder masculino é um poder de ação, o poder feminino é um poder de contemplação, né? Então, assim, uma ação que leva a um término, né? E traz uma contemplação, né? E traz um momento de pensar, né? Sobre os fatos, né? O rei, tanto o rei quanto a rainha, ele tem eloquência, né? Ele tem o domínio da palavra, né? O domínio do discurso, né? Então, são pessoas que sabem argumentar, né? Sabem colocar as palavras, contextualizar as palavras de uma forma correta, entendeu? Então, é uma semana bem, um período de 7 dias aí bem marcante para você, tá? Marcante, né? Fatos importantes estão ocorrendo, né? E traz os 5 de espadas, né? Os 5 são ideias, né? É o plano mental, né? O 5 ele fala de conflitos, né? A forma como eu interpreto a numerologia, tá? Isso fica bem claro para você. A forma como eu interpreto a numerologia, da forma como eu aprendi e sigo o que eu aprendi, para mim os 5 fala de conflitos, né? Existem outras pessoas que seguem outro padrão de numerologia e, óbvio, né, vai falar que o 5 significa alguma outra coisa, né? Mas por eu seguir este padrão, quando as energias vêm até mim, né, elas passam por esse filtro desse padrão. Então eu sempre vou seguir essa decodificação, entendeu? Tá, o 5 ele fala de conflitos, ele fala do meio termo, né? O meio termo, assim, uma ideia que pode avançar ou pode retroceder ou pode ficar onde está, né? Quem tem como o Zé Ramalho poetizou, né? Se eu não me engano, é quem tem o bem dá o bem, quem tem o mal dá o mal e quem nada tem nada dá, né? É um verso que ele colocou em uma música. Um vive de intriga, outro vive para a briga, outro vive de negociar. Quem tem o bem dá o bem, quem tem o mal dá o mal, quem nada tem, nada dá. É mais ou menos isso. Eu esqueço agora, eu esqueci exatamente, né? Só que o 5, ele fala de... Ele fala também que em breve, né, decisões serão tomadas, né? Mas isso não é você quem toma essa decisão, isso vem do plano espiritual. São seus mentores, seus guias quem tomam essa decisão, né? Ele fala que em breve, né, ocorrerão mudanças necessárias. Ou seja, se ocorre uma mudança é porque houve uma determinação, né? Uma tomada de decisão, entendeu? Então esse término ele leva a uma tomada de decisão, né? Para o futuro, para um futuro breve. E isso que a imperatriz está apontando, né? Esse futuro breve, né? Essa tomada de decisão. O 4 de espadas, ele fala sobre 4 guardiões do templo, né? O naipe de espada, de uma forma geral, ele fala sobre leis, regras, costumes, dogmas, né? Ou seja, a ordem, né? A defesa dos princípios, né? Princípios aqui, o Capricórnio está falando muito sobre família, tá? Tá aqui o homem e a mulher, né? E a criança, representada pela imperatriz, né? Então aqui está falando sobre família. Tem um contexto familiar aqui, né? E nesse contexto familiar existem a lei e a ordem, né?
os princípios familiares, né? Os princípios de bom costume, né? Os princípios corretos, né? O amor ao próximo na sua família, né? Está falando disso aqui, né? O 4 ele fala sobre os 4 guardiões do templo e os princípios que juraram defender, né? Então assim, ó, 4 pessoas envolvidas nisso, tá? Geralmente são 4 pessoas envolvidas nisso, você e mais 3, tá? O 4, o número 4, ele fala de estabilidade, né? Uma estabilidade mental, né? Uma estabilidade nos planos, né? Uma estabilidade nas ideias. Então, assim, é algo que vem um término, né? Em um contexto familiar, né? Envolvendo família, né? E uma tomada de decisão, né? Uma projeção, né? E isso traz, assim, uma certa estabilidade mental. Falou, não, depois a gente resolve, eu já sei o que fazer logo após, entendeu? O 9 de paus, né? Paus é o campo material, né? Então, o 9 ele fala sobre resultados, né? Mas também ele fala sobre cansaço, né? Porque, exaustão, tá chegando no final de um período, né? Final do período está aqui, a carta da morte, está bem abaixo da carta da morte, né? O final de um período de trabalho, né, uma colheita, né, o resultado de um labor, né? Tanto que logo aparece, após o 9, aparece a carta de ouros, né, o naipe de ouros, né? O 9 ele fala sobre encerramentos, né? Não é o término definitivamente, sabe? O término, a conclusão final é no 10, né? Aqui é o 9, então assim, não é o total da situação, né? Ainda fica alguma coisa ali, entendeu? Mas é uma colheita, né? Um resultado, né? E logo vem o 8. O 8 é um número que fala de retornos, né? Um número que fala, assim, do que você está colhendo o que plantou no passado, né? Então, assim, está colhendo os frutos, né? Os resultados de um trabalho, de algum trabalho, né? E logo vem também a rainha, né? Que é uma energia de contemplação, de compreensão, né? De diálogo, né? De acolhimento, né? Então, assim, tem alguma coisa aí com você que, embora hajam conflitos, né? Embora hajam conflitos, e aqui está o 13, né? A carta da morte, a carta no número 13, né? O número 13 é um número fatídico, né? O judaísmo, na cultura judaica, né, eles abominam o número 13. Nos dias de data 13 foram quando aconteceram as piores fatos, né? Os piores fatos na história da cultura judaica. Sempre aconteceram no dia 13, tá? Então, assim, essa morte aqui, né, esse encerramento aqui não é um encerramento feliz, tá? É claro que traz assim, o término de uma atividade terna, de um trabalho, alguma coisa do seu labor, né, e traz um resultado financeiro, mas um resultado abaixo do 9, né? Então não é um resultado plenamente satisfatório, né? E aí vem a carta da compreensão, né? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos ver o porquê desse resultado, né? Então, o Capricórnio, o que eu te peço, cara, o que eu posso comentar aqui é que tudo na vida como os italianos dizem, é meia culpa, né? O que significa meia culpa? Meia culpa não é a culpa daquela questão, não é uma questão penosa naquele sentido pejorativo, né? Meia culpa significa meia responsabilidade, entendeu? Assim, você nunca age sozinho. Você tem que levar em consideração que existem outras pessoas no contexto, né? Existem outros agentes, né? Existem outros personagens na história. Você não pode agir sozinho. Você não pode se achar
a estrelinha, né? Meu, a primeira bolacha do pacote e a última bolacha do pacote, elas vêm quebradas, né? Então, assim, é um bagaço, é um farelo, entendeu? Você tem que agir no centro da situação, né? Sempre tem que equilibrar as extremidades, né? Porque é no meio que está o melhor resultado, sabe? É no compartilhamento, é na união, né? Em dar as mãos, né? Em colaborar, é aí que está o melhor resultado. E não no egoísmo, no extremismo, entendeu? Lembre do extremismo, né? Não foi por acaso que eu, intuitivamente, com a orientação do mestre El Morya Khan, comecei a falar sobre religiões que trocam farpas, né? Extremas, né? Extremos de opostos, né? De uma mesma energia, né? Porque se fala de religião, tá falando sobre a divindade, né? Só que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E aí o que ocorre são as quebras, os farelos, né? Se você quer algo consistente, se você quer algo integral, vá pelo caminho do meio. Assim seja, assim é.